Olá, alunos do terceiro ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de física. A aula de hoje vai ser bem rápida, bem tranquila. Vamos apenas resolver a nossa atividade da aula anterior, que eram apenas os exemplos, não é isso? Eu estou aqui com um arquivozinho aberto, um esmo, que estava lá na plataforma para vocês baixarem. Vamos aqui para o exemplo 1. O que é que ele me diz? Uma carga de prova de Q igual a 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, só fração de uma força elétrica de intensidade vezes 10 elevado a menos igual a 20 vezes 10 elevado a menos 2 newton, vertical para baixo, quando colocado no ponto P do espaço. Vamos entender aqui a questão. Eu tenho aqui a carga de prova, que é 5 vezes 10 elevado a menos 6, e eu tenho o valor da força elétrica. A direção dela é vertical, ó. Lembrando, direção vertical horizontal e o sentido para baixo. Letra A pede o seguinte: qual a direção e o sentido do vetor campo elétrico? Nós vimos aí que a força é vertical. Se a força é vertical, o campo elétrico também vai ser vertical. Por quê? Porque a direção da força e do campo elétrico, ela sempre é a mesma. Se ela sempre é a mesma, se a força é vertical, o vetor campo elétrico também é vertical. Beleza. E o sentido? O sentido da força, a questão me diz que é para baixo. Aí eu tenho que lembrar uma coisa. O sentido vai depender de quem? Da carga de prova. Se a carga de prova é positiva, os sentidos iguais. Se a carga de prova é negativa, os sentidos diferentes ou opostos, né? A carga de prova é quanto? É 5 vezes 10 elevado a menos 6. Ela é positiva. Se a carga de prova é positiva, os sentidos são iguais. Assim também é para baixo. Logo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico vai ser com vertical para baixo. Por quê? Porque a carga de prova é positiva. Logo, a direção é a mesma, vertical, e o sentido é o mesmo, para baixo. Ok? Vamos aqui para a letra B. Diz o seguinte, ó, calcule a intensidade do vetor campo elétrico. Para nós fazermos isso, nós vamos utilizar nossa formulazinha. O que é que nossa fórmula nos diz? Que é o vetor campo elétrico é igual a F dividido por quem? Dividido pelo módulo da carga de prova. Ok? Vou colocar aqui meu sinalzinho de divisão. Assim, nós sabemos, para calcular o valor do campo elétrico, ou da intensidade do campo elétrico, ou do vetor campo elétrico, nós temos a nossa fórmula. É igual a F dividido pela carga. Beleza. Vamos substituir. O valor de E vai ser igual. Quem é a força? Eu olho lá na minha questão. A força é 20 vezes 10 elevado a quem? Elevado a menos 2. Tudo isso aqui vai ser dividido por quem? Pelo módulo da carga de prova. Quem é a carga de prova, né? 5 vezes 10 elevado a menos 6. Se é positiva, eu não preciso me preocupar com os sinais, porque eu tenho o módulo. Vocês vão observar o seguinte, ó. Como a carga de prova está em módulo, eu não preciso me preocupar com o sinal. Nesse caso, como o 5 já é positivo, ainda é melhor ainda, não é isso? O valor de E vai ser igual. Como é que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou dividir essa operação em duas. Primeira coisa, eu divido quem? 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 é 4. Vezes. Agora eu tenho uma divisão de potência de mesma base, onde eu conservo a base e subtraio os expoentes. Quem é a base? É 10, conservei. Quem são os expoentes? Os expoentes são menos 2, vamos fazer aqui de um lado, ó, e menos 6. Observem aí. Eu conservei a base, que é o 10, ó,
e vou subtrair os expoentes. Quem são eles? Menos 2 e menos 6. Está aqui o menos 2 e o menos 6. Como eu tenho que subtrair, eu coloquei o menos 6 dentro de parênteses. Vamos eliminar os parênteses. Baixei o menos 2 e faço o jogo dos sinais. Menos por menos, eu tenho mais. Eu tenho menos 2 mais 6. Conservo o sinal do maior, que é mais. Esse mais eu posso deixar subentendido e subtrai. Menos 2 e mais 6, eu faço 6 menos 2, eu tenho 4. Assim, o novo expoente aqui vai ser quem? Vai ser 4. Logo, o valor do vetor campo elétrico vai ser quem? Vai ser 4 vezes 10 elevado a 4, a unidade, Newton por Coulomb. Observe que nós utilizamos a nossa fórmula e efetuamos apenas uma pequena divisão de 20 dividido por 4 e depois apenas conservamos a base e subtraímos os expoentes. Deu para entender? Vamos aqui para a letra, aliás, para o exemplo 2. O exemplo 2, ele me diz o seguinte: uma carga elétrica fixa gera um campo elétrico, é igual a 2 vezes 10 elevado a 3 newton por coulomb, horizontal para a esquerda, num ponto P em suas proximidades. Uma carga de prova, Q é igual a menos 2 vezes 10 elevado a menos 6, foi colocada nesse ponto P. Letra A diz o seguinte: qual a direção e o sentido da força elétrica? Aí eu observo. O vetor campo elétrico, ele é o quê? Ele é horizontal para a esquerda. Qual é a direção dele? Horizontal. Lembrando, se a direção é sempre igual, logo a força também será horizontal. Agora, o sentido. O sentido eu tenho que observar a carga de prova. Ela é positiva ou é negativa? Ela é negativa. Se a carga de prova é negativa, logo o sentido vai ser oposto. Se a força é horizontal para a esquerda, aliás, se o campo é horizontal para a esquerda, a força vai ser horizontal. Qual é o contrário de esquerda? Muito bem. Vai ser para direita. Deu para entender, ó? Campo horizontal para a esquerda. Força horizontal para a direita. Por quê? Porque a carga de prova é negativa. A direção, que é horizontal, permanece a mesma e o sentido inverte, não é isso? Letra B. Calcule a intensidade da força elétrica. Novamente, nós vamos utilizar a nossa fórmula, que diz o seguinte, que é o vetor campo elétrico, é igual a F, dividido por quem? Dividido pelo módulo da carga de prova. Observe, nós vamos utilizar a mesma fórmula, só que dessa vez, em vez de nós calcularmos o valor de E, nós vamos calcular o valor de quem? O valor de F. Substituindo, nós temos. A questão me diz quem é o valor de E, não diz? É quem? É 2 vezes 10 elevado a quem? Elevado a 3. Isso aqui vai ser igual. Nós sabemos quem é a força? Nós não sabemos, né? Nós vamos calcular a força. A força está dividido pelo módulo da carga de prova. Quem vai ser esse módulo da carga de prova? Lembrando, ó, que apesar dela ser negativa, como está em módulo, eu vou colocar sem o sinal. Qual é o valor da carga de prova? É 2 vezes 10 elevado a menos 6. Agora nós temos, ó, deixa eu baixar aqui, 2 vezes 10 elevado a 3, que é o vetor campo elétrico, é igual a F dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 6, que é a carga de prova. E agora? Sempre quando nós temos uma igualdade entre duas razões, como é que a gente resolve? Vou multiplicar, ó, meio pelos extremos. Lembrando, como aqui abaixo
do 2 aqui vezes 10 elevado a menos 3 não tem nenhum valor, eu tenho 1 sobre n, entendido. Vamos resolver isso aqui, ó. Eu vou multiplicar f vezes 1, vai ser o próprio f, vai ser igual. Observem que agora nós temos 2 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6. Quando nós temos multiplicação, eu vou multiplicar separadamente, ó. 2 vezes 2 é 4, vezes 10 elevado a menos 3 e 10 elevado a menos 6, eu conservo a base e eu faço o que com os expoentes? Eu vou somar os expoentes. Lembra da regra? Quando eu tenho divisão de potência de mesma base, conservo a base e subtrai. Nesse caso, eu tenho multiplicação. Eu conservo a base e somo os expoentes. Quem são os expoentes? 3 e menos 6. Coloquei aqui entre parênteses, né, por causa do sinal. Vou resolver. Mais por menos é menos. 3 menos 6, conservo o sinal do maior e subtrai. 6 menos 3, eu tenho 3. Conservei o sinal de menos porque o 6 é maior. Qual vai ser nosso novo expoente aqui? Vai ser menos 3. Logo, o valor da força é 4 vezes 10 elevado a menos 3. Qual é a unidade? É o Newton. Observem o seguinte, por essa mesma fórmula, nós podemos calcular tanto o valor do vetor campo elétrico, quanto o valor da força. Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato através do WhatsApp, ok? E não esqueçam de fazer a frequência, que eu deixei o local apropriado lá no Google Sala de Aula. Bons estudos e até a próxima.